Bom, e se a pessoa por quem alguém se apaixona perdidamente não estiver vivendo um romance, mas sim jogando uma partida de xadrez? Uma partida onde o prêmio final é, sabe, a absoluta submissão emocional da outra parte. Nossa, essa é uma imagem bem forte, né? É uma reinterpretação radical de tudo que a cultura pop, os filmes e a literatura sempre nos ensinaram a buscar. Exatamente. O que costumamos chamar de conto de fadas, sob essa ótica, é enxergado como uma verdadeira emboscada psicológica. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. E hoje nós temos bastante chão para cobrir. Com certeza. A nossa missão hoje é desempacotar uma obra colossal e altamente controversa chamada O Sofrimento Amoroso do Homem. É uma coleção extensa, escrita por um autor auto-intitulado Nessahan Alita. E a obra é dividida em 4 volumes principais, além de vários textos complementares e aforismos. É um material bem denso, cheio de análises comportamentais. Muito denso. E, bom, nós precisamos estabelecer uma premissa clara aqui logo desde o primeiro minuto. Para quem está nos acompanhando, esta é uma obra que incomoda muita gente. Ela traz visões extremamente polarizadoras sobre as dinâmicas de gênero e relacionamentos. Sim, é fundamental destacar isso. Nossa postura aqui será de estrita neutralidade. Perfeito. O nosso fascínio aqui não é julgar moralmente se o autor está certo ou errado, nem endossar nada. O objetivo é puramente dissecar a anatomia do pensamento dele, de forma imparcial. Queremos entender como ele chegou a conclusões tão radicais e qual é, sabe, a mecânica por trás desses argumentos. E o que é realmente fascinante aqui é a espinha dorsal filosófica que sustenta todo esse raciocínio. Quer dizer, a obra não tira essas ideias do vácuo. Há um mergulho profundo no pessimismo filosófico de Arthur Schopenhauer e também em noções de Friedrich Nietzsche. Schopenhauer, o mestre do pessimismo. Exato. Schopenhauer argumentava que o romance é uma grande ilusão. Ele dizia que é um truque da natureza ou que ele chamava de vontade da espécie, para forçar os indivíduos a se reproduzirem, mascarando esse impulso puramente animal com poesia e idealização. Nossa, ou seja, o amor romântico como uma armadilha biológica? Pois é. E o autor da nossa obra de hoje pega essa lente fria de Schopenhauer e aponta diretamente para o comportamento humano moderno. E ele faz isso já no primeiro volume, chamado Como Lidar com Mulheres. Certo. Vamos desempacotar isso. A arquitetura dessa teoria começa isolando um perfil de comportamento muito específico. O autor repete incessantemente que ele não está descrevendo o comportamento de todas as mulheres do mundo de forma generalizada. Esse é um ponto crucial do texto. Ele faz questão de frisar isso. Ele foca em mapear uma figura que ele chama de espertinha, ou a trapaceira amorosa. E o cerne desse perfil é algo que ele denomina egoísmo sentimental. Egoísmo sentimental, uma expressão bem pesada. Demais. E a ideia é que, para esse perfil, o objetivo não é amar genuinamente, mas sim extrair amor e devoção do outro. Bom, vamos olhar a mecânica disso através da sociologia, que é outra base bem forte do texto. O autor invoca os conceitos do sociólogo Francesco Alberoni, mais especificamente a teoria da continuidade. Teoria da continuidade. Como isso funciona na prática? Então, essa teoria postula que existe um impulso profundo, quase evolutivo nesse perfil, de buscar a continuidade absoluta do interesse masculino. Em termos práticos, significa que a parte que manipula precisa ser perpetuamente desejada. Ela precisa ser o centro inabalável das atenções o tempo todo. Entendi. E isso acaba gerando um conflito imediato, né? Exatamente, porque isso entra em rota de colisão direta com a natureza do desejo masculino, que, segundo o autor, opera por descontinuidade, ou seja, há picos de interesse profundo seguidos por vales de distanciamento, especialmente após a intimidade física. Então a dinâmica inteira de controle nasce exatamente dessa fricção. Para garantir que essa tensão contínua não acabe, cria-se a manipulação. Sim, é o terreno fértil para isso. E o texto do primeiro volume detalha o uso cirúrgico da ambiguidade por parte dessa trapaceira.
É o famoso jogo de aproximar e afastar, sabe? Em um dia, a pessoa recebe uma chuva de validação e carinho. No outro, enfrenta uma frieza inexplicável e um distanciamento total. E isso mexe muito com a cabeça de quem está apaixonado. Mexe completamente. O autor descreve como a outra parte simula desinteresse e dá falsas esperanças puramente para testar reações e gerar ansiedade. É aqui que entra aquela analogia com o xadrez que mencionamos no início. Sim, a analogia do xadrez é perfeita para isso. Pois é. É como se um jogador entrasse na partida querendo criar uma bela obra de arte no tabuleiro, sabe? Completamente cego pelo romance e pela entrega. Enquanto isso, o outro jogador está focado unicamente em uma matemática fria e racional para capturar o rei. Eles estão jogando dois jogos completamente diferentes no mesmo espaço. Do controle. Quando se introduz a dúvida na mente de alguém apaixonado, tipo, será que eu ainda sou amado? O cérebro entra em estado de alerta máximo. O pânico da rejeição, né? Exato. A psicologia evolutiva explica que o ser humano é péssimo em lidar com pontas soltas emocionais. Ao criar essa insegurança, garante-se que a pessoa não vá a lugar nenhum porque ela vai ficar obcecada em resolver o mistério daquela frieza. A pessoa fica presa na tentativa de entender o que fez de errado. Uhum. E a paixão romântica que cega o homem nesse cenário não é vista pelo autor como algo poético ou bonito. É vista como a principal fraqueza explorável. É literalmente a falha no sistema de defesa dele. Mas espera, isso levanta uma contradição óbvia quando a gente olha para o mundo real. Qual contradição? Bom, seu comportamento descrito no volume 1 é tão calculista e implacável, como a teoria explica o fato de que na prática as relações também são repletas de momentos de cuidado genuíno, de empatia, de doçura autêntica. Como justificar a coexistência de uma figura afetuosa com essa verdadeira máquina fria de calcular a tensão? Ah, sim. A teoria do autor resolve essa fricção avançando para o volume 2, que se chama O Profano Feminino. O autor cria uma dualidade conceitual bem rígida na obra, o sagrado e o profano. Sagrado e profano, uma visão quase religiosa. Sim, tem um tom místico. O texto reconhece abertamente que existe um sagrado feminino. Essa seria a dimensão da compaixão, da sinceridade, do cuidado materno e da virtude espiritual autêntica. Certo. Mas não é sobre isso que o livro fala, né? Não, de forma alguma. O aviso constante na obra é de que o estudo se foca única e exclusivamente em dissecar o profano feminino. O profano é essa face sombria, terrena e utilitarista da psique, que enxerga as emoções do parceiro apenas como moedas de troca em um jogo de poder. Entendi. E é dissecando a forma como este profano opera que nós nos deparamos com um dos conselhos mais contraintuitivos de toda a obra. Porque o senso comum, as terapias de casal, todo mundo sempre nos diz que a chave para qualquer relacionamento é a comunicação. Sem dúvida, o famoso precisamos conversar. Exato. A velha e conhecida DR, o discutir a relação. Mas o texto do autor afirma categoricamente que tentar debater conflitos emocionais é uma armadilha letal para quem está apaixonado e perdendo terreno. Ele diz que é um erro completo para o homem. E a justificativa do autor para isso reside na diferença fundamental de linguagens. A obra propõe que tentar resolver um conflito emocional da dinâmica do profano, usando a lógica racional e linear, é um total desperdício de energia. É como falar grego com quem só entende latim. Exatamente. Ele diz que é como tentar medir o peso de um objeto usando uma fita métrica. A parte manipuladora, operando no campo do profano feminino, utiliza a emoção, o paradoxo e até a vitimização. O debate argumentativo apenas fornece munição para ela. Munição. Como assim? Bom, quando o indivíduo senta para explicar logicamente por que está magoado ou por que a atitude da parceira foi injusta, ele acha que está resolvendo o problema. Mas, na visão da obra, ele está, na verdade, entregando um relatório completo e detalhado sobre quais botões emocionais funcionam melhor para manipulá-lo no futuro. Nossa, que perspectiva sombria. Mas essa visão sobre a inutilidade do diálogo levanta uma provocação intelectual imediata para quem está escutando. Qual seria? Ora, se o diálogo é inútil e perigoso, qual é a saída sugerida pela obra? Viver em um silêncio constante? Ficar calado, passivo e apenas aceitar ser alvo dessa manipulação eterna? Porque, convenhamos,
Isso soa como uma receita garantida para a depressão e para viver engolindo ressentimento. Ah, isso levanta uma questão importante, de fato. Mas o autor antecipa esse problema. A saída proposta não é, sob nenhuma circunstância, o silêncio passivo ou a submissão. Então, como o homem se defende sem recorrer às palavras e sem se tornar um monstro passivo-agressivo? A resposta reside em uma tática que o texto chama de frieza protetora e também num conceito de encurralamento. Em vez de usar palavras e discussões exaustivas, o indivíduo deve usar atitudes justas, curtas e de forte impacto. Atitudes no lugar de discursos. Isso. Trata-se de responder à agressão emocional não com textões ou brigas, mas com a retirada drástica do conforto. O silêncio aqui não é covardia ou submissão, entende? É a privação de estímulo. Quando o comportamento ambíguo e manipulador ocorre, ao invés de cobrar ou argumentar, a pessoa corta a atenção e o afeto de forma cirúrgica. Ah, entendi. A ação silenciosa força uma redefinição dos limites muito mais rápido do que qualquer discurso inflamado. E isso nos introduz diretamente à mecânica da defesa, que é o foco do volume 3 da obra. Isso mesmo, o volume chamado A Guerra da Paixão. Esse título já diz tudo. A Guerra da Paixão. A premissa central aqui é que o romance não é uma via de mão dupla em perfeito equilíbrio e harmonia. O texto define os relacionamentos dominados pelo profano como um jogo de poder de soma zero. Um ganha, o outro perde. Exatamente. Para que um mantenha o poder absoluto, o outro precisa perdê-lo. Se o indivíduo se entrega emocionalmente de forma irrestrita e permite que a paixão devore a racionalidade dele, ele se torna o que o autor chama de um escravo emocional. E a biologia instintiva humana é a grande inimiga do homem nessa hora, de acordo com o livro. Por que a biologia atrapalha? Porque, quando se percebe que a outra parte está se distanciando fisicamente ou emocionalmente, o nosso instinto primário é o pânico. O impulso imediato é correr atrás, sufocar, exigir respostas para ontem, mandar 10 mensagens incessantes cobrando atenção. O famoso desespero de quem está perdendo o controle da situação. Pois é, e o texto alerta fortemente essa reação de perseguição emocional é exatamente o atestado de vitória que a parte manipuladora buscava. É a confirmação final de que o controle está estabelecido e o homem está preso na teia. Uau! Então, para contra-atacar esse instinto primitivo de correr atrás, o autor recomenda um verdadeiro jiu-jitsu psicológico. Jiu-jitsu psicológico é uma ótima definição. Porque é fundamentado no princípio da não resistência. Vamos tentar entender como isso funciona na prática para quem ouve? Se a outra pessoa repentinamente simula desinteresse, ou cancela encontros sistematicamente só para gerar insegurança, o erro fatal é demonstrar que está afetado ou desesperado. Exato. Mostrar desespero é entregar o jogo. A recomendação da obra é usar a própria força e o peso da manipulação do oponente contra ele mesmo. O autor recomenda concordar com o afastamento. É o contra-ataque silencioso. Isso. Se há um passo para trás do outro lado fingindo desinteresse, a resposta ideal sugerida não é ir atrás, mas dar 2 passos para trás também. Se a oferta da outra pessoa é o silêncio punitivo, a resposta do homem deve ser a ausência absoluta e a indiferença impassível. E essa tática quebra totalmente a engrenagem da trapaça. Ela destrói a previsibilidade, porque a manipulação se sustenta inteiramente na expectativa matemática de que haverá perseguição. A pessoa manipuladora já espera que o outro corra atrás implorando. Exatamente. E quando não há resistência, a estrutura do jogo desmorona. Mas sabe, há uma camada teórica e filosófica ainda mais densa nisso tudo, que faz uma síntese de toda a obra. O autor trata a paixão romântica, ardente, quase como uma doença patológica. Uma doença da mente. Sim. E aqui voltamos a Schopenhauer, que dizia, nas palavras dele, que o amor é um mal quando se trata dessa ilusão apaixonada. Em contrapartida a essa doença, o texto que flerta fortemente com tradições do gnosticismo e do espiritualismo apresenta a solução máxima. Que seria o que ele chama de amor consciente. Mas isso levanta uma questão essencial sobre a prática disso.
como a gente diferencia na vida real a paixão romântica, que é descrita como essa doença aprisionadora desse tal amor consciente. É uma separação bem profunda. O amor consciente, dentro dessa doutrina proposta, é um estado superior de desapego. Desapego no amor? Sim, na paixão, na doença, o indivíduo ama porque ele precisa da outra pessoa desesperadamente para preencher um vazio interno. É um afeto baseado puramente na posse, no medo e na carência. É aquele amor que diz, eu não vivo sem você. Exato. Já no amor consciente, a pessoa deseja o bem-estar do outro de forma genuína e desinteressada, mas sem o desespero de ter que aprisionar essa pessoa do lado. É a capacidade de observar a relação, de valorizar a companheira sem que a própria identidade do homem seja destruída no processo. Sem colocar a pessoa num pedestal que esmaga o próprio valor. Isso mesmo. Se a parceira decidir ir embora, o amor consciente aceita o fato sem que o homem se despedace em depressão, porque o alicerce emocional dele não dependia dessa validação externa para existir. Faz todo sentido dentro da lógica da obra. E aqui entra um freio de arrumação vital que a fonte faz questão de deixar muito claro no volume 3. É bom pontuar isso. É essencial, porque com tantas táticas de frieza, distanciamento e contra-ataques psicológicos sendo descritos, seria muito fácil para alguém interpretar a obra como um manual prático de machismo tóxico, ou um guia para subjugar e maltratar parceiras. Sim, e a obra é frequentemente mal compreendida nesse ponto. Mas o autor rejeita essa postura extremista com muita veemência. Ele faz duras críticas ao machismo dogmático, ele se diz contra a promiscuidade e inclusive aponta que aquele arquétipo do sedutor implacável, o chamado cafajeste, que só acumula conquistas rasas, é, no fim das contas, apenas mais um tipo de prisioneiro dos próprios instintos. O cafajeste é tão refém da aprovação feminina quanto apaixonado desesperado. Exatamente. A meta da obra não é de forma alguma a dominação coercitiva sobre a parceira através do medo ou de joguinhos. A verdadeira maestria que o autor prega é o domínio de si mesmo. Não é sobre controlar as ações da mulher, é sobre não ser refém dos próprios impulsos e carências cegas. Essa distinção entre controle externo e controle interno muda totalmente o paradigma da leitura, né? A obra deixa de ser vista superficialmente como um manual de ataque e revela sua real natureza, um tratado rigoroso sobre autodefesa psicológica e disciplina. Perfeito. O alvo da disciplina exigida nunca é o comportamento da outra pessoa, mas as reações passionais dentro da mente do próprio homem. E é com essa mentalidade que nós chegamos ao volume 4, Reflexões masculinas sobre a mulher e o amor, junto com os textos complementares e aforismos. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, se me permite seu bordão. Fique à vontade, porque é verdade. Depois de esmiuçar tantas táticas externas, manobras comportamentais e dinâmicas de poder femininas, a obra dá uma guinada completa em sua reta final. Uma clarificação impressionante de intenções. Sim, o autor, que passou volumes inteiros descrevendo as manipulações das espertinhas, vira o tabuleiro ao contrário. A conclusão central, a verdadeira revelação de todo esse esforço investigativo, é que o inimigo primário não está do outro lado da mesa. O verdadeiro inimigo do homem não é a mulher. Essa é a grande ruptura da coleção, trazendo à tona pesadas influências de espiritualidade e do misticismo. A tese central argumenta que a única maneira verdadeira de vencer essa guerra da paixão é através de um processo interno brutal. O que ele chama de morte do ego. Exatamente. A morte do ego. O gnosticismo clássico fala muito sobre escapar da prisão do mundo material ilusório através do conhecimento interno. Aplicado às relações amorosas pelo autor, o mundo material enganoso é a nossa carência. A nossa própria bagunça interna. Isso, a necessidade crônica de atenção, a luxúria cega e o sentimentalismo frágil. A tese é que a parte manipuladora não tem poder real nenhum. Ela apenas utiliza as ferramentas de controle que o próprio homem, motivado por fraqueza e vaidade, entrega voluntariamente nas mãos dela. Ou seja, a guerra só existe porque o ego exige validação contínua. Vamos aprofundar um pouco mais essa mecânica da morte do ego para ficar bem claro para quem ouve? Não se trata de simplesmente fingir que não se importa.
de fazer um teatro de frieza. Não, de jeito nenhum. Fingir é apenas reprimir. Trata-se de reestruturar a própria psique nas raízes, para não precisar mais de validação externa para se sentir inteiro. E é impressionante como o texto faz advertências rigorosas contra o ódio e a revolta. Esse é um dos pontos mais contundentes da reta final da leitura. É mesmo. Um leitor menos atento poderia ler os primeiros volumes, usar todo esse diagnóstico detalhado de manipulação e trapaça e acabar cultivando um rancor profundo. Mas o autor é definitivo. Quem desperta para essas verdades e em seguida se deixa consumir pela raiva ou pela misoginia, falhou miseravelmente no teste final. E a lógica por trás dessa advertência de rejeição ao ódio é irrefutável dentro do próprio sistema que ele montou. Porque, pensa comigo, odiar o outro sexo é apenas mais uma emoção extremada. É apenas mais uma paixão. O ódio aprisiona tanto quanto o amor obsessivo. Exatamente. O ódio mantém a mente do homem tão aprisionada, dependente e fixada na outra pessoa quanto o romantismo cego. O indivíduo ressentido e raivoso ainda está reagindo. O eixo emocional dele ainda é governado totalmente pelas ações ou pela existência da outra pessoa. Ele não é livre. Não é. O objetivo filosófico proposto no final das contas não é a revolta, mas sim a aceitação fria e neutra da natureza humana. É reconhecer sem raiva que os seres humanos são movidos por interesses, por instintos primitivos de autopreservação e por egoísmo, e encontrar a paz no meio dessa imperfeição toda, sem idealizar ninguém nem. E essa ideia de neutralidade emocional encontra o seu ápice absoluto nos aforismos finais da obra. Aliás, o especialista traz um conceito muito bom para resumir isso. Há um princípio no texto que funciona quase como uma lei de Murphy do amor. A lei de Murphy do amor. Isso é fascinante. A pergunta base é: por que o homem sofre tanto no romance? A teoria postula que o sofrimento não vem do comportamento pragmático ou manipulador da parceira. A culpa não é dela agir como a natureza manda. Então, de onde vem a dor, de fato? O sofrimento vem do choque violento entre as ações reais da vida prática e as expectativas ilusórias do próprio indivíduo. A dor nasce da recusa teimosa do homem em enxergar a realidade das dinâmicas biológicas e sociais, sabe? Ele prefere a mentira confortável. Pois é, ele prefere viver o delírio poético do romance literário de almas gêmeas. Essa lei de Murphy do amor ilustra que esperar justiça, reciprocidade perfeita ou abnegação pura em dinâmicas que são fundamentalmente guiadas por instinto de sobrevivência é uma forma de loucura voluntária. A liberdade só se concretiza com o desapego dessas falsas premissas, o desapego total. Nossa, então com isso, chegamos à espinha dorsal que conecta toda essa teoria. O resumo geral da ópera, a conclusão absoluta de todo esse extenso estudo de Nessahan Alita, é que a guerra da paixão jamais é vencida tentando corrigir, subjugar ou manipular a pessoa parceira. Nunca. A vitória está em outro lugar. Ela é vencida no campo de batalha interno. A vitória é, em essência, a superação de si mesmo. O homem sofre não por culpa da mulher, mas por sua própria ignorância emocional, por sua incapacidade de controlar seus instintos animais e por uma teimosia crônica em projetar perfeição onde existe apenas natureza humana operando de forma instintiva. A independência emocional, alcançada pela aniquilação dessas carências do ego, é a única chave real para a paz. E é interessante notar que, para nossa audiência, e independentemente de se concordar plenamente ou discordar radicalmente dessa visão tão áspera e pessimista, o grande valor desse texto é atuar como um espelho brutalmente desconfortável. Um espelho que não perdoa. A obra força o intelecto de quem lê a questionar as motivações invisíveis que nós carregamos. Pense bem. As atitudes apaixonadas, o sacrifício, as loucuras e a devoção que a sociedade normalmente rotula como puro amor, não seriam, no fundo, estratégias subconscientes do próprio egoísmo para amarrar a outra pessoa a nós mesmos? É um soco no estômago. O afeto que oferecemos é um amor livre e consciente ou é apenas um sintoma gritante do nosso medo da solidão e da nossa sede inesgotável de posse? É uma perspectiva que balança as estruturas de
tudo que a gente acha que sabe sobre relacionamento contemporâneo. Com certeza, balança. E, para encerrar o nosso áudio de hoje, a nossa análise profunda, fica um pensamento instigante que se expande para muito além das páginas dos 4 volumes dessa obra. Vamos lá, qual é a reflexão final? Pense nisso. Se assumirmos como verdade a tese estudada hoje, que pressupõe que o amor romântico arrebatador é intrinsecamente um mecanismo de controle, um campo de manipulação e de sofrimento, surge uma encruzilhada existencial. Uma encruzilhada difícil. Seria realmente viável ou até mesmo possível para a humanidade atual abandonar completamente a paixão visceral e habitar apenas a planície serena, fria e impassível do amor consciente e do desapego total? É a grande pergunta, né? Pois é. Ou será que os paradoxos, a ambiguidade cruel, o drama, o frio na barriga diante da incerteza e o risco constante de ter o coração estilhaçado em 1000 pedaços são, no fim das contas, a própria engrenagem que nos convence de que estamos de fato vivos? Um pensamento brilhante e provocador. A resposta para isso provavelmente está no campo de batalha íntimo de cada pessoa. Exatamente. Terminamos a nossa análise profunda por aqui. Um abraço a todos e até a nossa próxima investigação estrutural.